Imagine um único dia, uma reunião, um punhado de homens com o poder de escolher quais crenças você teria, quais histórias seriam contadas e quais verdades seriam apagadas para sempre. Por quase 2000 anos, a Bíblia que conhecemos tem sido a base da civilização ocidental. Mas e se eu te dissesse que esse livro sagrado não é o resultado de uma revelação pura, mas sim de uma negociação política? Que no meio de uma pequena cidade na atual Turquia, foi feita uma escolha forçada que condenou ao esquecimento textos inteiros, crenças alternativas e uma visão completamente diferente de Jesus? Nós somos os estudantes, ação. E hoje vamos desenterrar a decisão secreta do Concílio de Nicéia, um evento que não apenas moldou o cristianismo, mas que ironicamente escondeu parte dele. Fique conosco, porque o que a Igreja não quer que você saiba sobre o ano 325 de Cristo vai mudar a forma como você enxerga a história. Para entender Nicéia, precisamos entender o homem que o convocou, o imperador romano, Constantino, o Grande. O Império Romano estava em turbulência. Séculos de perseguição aos cristãos haviam falhado em aniquilar a nova fé. Pelo contrário, ela se espalhava como fogo. Constantino, um gênio político, percebeu que a melhor maneira de unificar um império em colapso não era lutar contra o cristianismo, mas abraçá-lo. Em 313 d.C., com o Édito de Milão, o cristianismo deixou de ser ilegal. Mas Constantino tinha um problema ainda maior. Os próprios cristãos não se entendiam. Havia centenas de comunidades, cada uma com seus próprios evangelhos, suas próprias interpretações e, o mais importante, sua própria visão sobre quem, de fato, era Jesus Cristo. O palco para o conflito estava armado em Alexandria, no Egito, onde um padre popular chamado Ário desafiou abertamente a doutrina estabelecida. A questão era complexa, mas fundamental. Jesus Cristo era coeterno com Deus Pai? Ário defendia uma visão que para ele era mais lógica. Se Jesus era o Filho, ele foi gerado pelo Pai. E se ele foi gerado, houve um tempo em que ele não existia. Em outras palavras, Jesus era a primeira e mais perfeita das criações de Deus, mas ainda assim, uma criatura, subordinado ao Pai. Do outro lado estava o bispo de Alexandria, Alexandre, e mais tarde seu sucessor, Atanásio. Eles defendiam que a geração do Filho era um ato da natureza eterna de Deus. O Pai sempre foi Pai e o Filho sempre foi Filho. Eram de uma só substância, ou homoousios em grego. Se Jesus não fosse totalmente Deus, argumentavam, então a salvação humana não seria completa. Esse não era um debate acadêmico. Era uma guerra santa que dividia cidades inteiras. Para Constantino, essa disputa ameaçava a própria unidade do império. Ele não se importava tanto com as minúcias teológicas, mas sim com a ordem. A fé precisava ser uniforme. E assim, no ano 325, Constantino convocou a elite da igreja. Centenas de bispos foram chamados a Nicéia para resolver pela primeira vez na história uma doutrina fundamental da fé. O imperador pagou as despesas, mas esperava algo em troca, uma decisão definitiva. O concílio durou meses. Constantino presidia os debates, sentado em um trono de ouro, lembrando a todos quem era o poder por trás da reunião. O resultado final foi a vitória da facção de Alexandre. A crença de Ário foi condenada como heresia, e para garantir que a doutrina fosse fixa e imutável, eles criaram o Credo Niceno. O credo, que ainda é recitado em muitas igrejas até hoje, firmou a crença de que Jesus era Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Mas aqui está o segredo que a história oficial suaviza. Essa decisão teve um custo brutal. Constantino não apenas baniu Ário e seus seguidores, ele ordenou a queima de todos os seus escritos. Pense nisso.
um imperador pagão, agora patrono do cristianismo, estava censurando e destruindo obras teológicas por razões de Estado. O que estava naqueles livros? Que visões de Cristo e de Deus foram silenciadas para sempre? O que foi perdido nessa primeira grande limpeza de arquivos da história cristã? O credo de Nicéia resolveu a natureza de Cristo, mas há uma teoria ainda mais sombria, popularizada em livros e filmes, sobre o papel do concílio na formação da Bíblia. Antes de Nicéia, existiam muitos textos circulando. Os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João eram os mais aceitos, mas havia também os chamados evangelhos apócrifos, como o de Maria Madalena, o de Tomé ou o de Pedro. A lenda, que você provavelmente já ouviu, diz que em Nicéia os bispos tinham uma pilha de centenas de textos e que eles votaram ou até mesmo fizeram um teste mágico para decidir quais entrariam na Bíblia. Essa parte é amplamente contestada por historiadores. O processo de canonização da Bíblia foi mais longo e complexo, mas a verdade é mais sutil e talvez mais perigosa. Nicéia estabeleceu o padrão de ortodoxia. Ao condenar a teologia ariana, o concílio implicitamente declarou que qualquer evangelho ou texto que não se alinhasse com a doutrina de Jesus como Deus coeterno deveria ser rejeitado. Imagine o evangelho de Tomé, que descreve Jesus falando mais como um professor de sabedoria, com ênfase no conhecimento interior. Isso não se encaixava na nova doutrina oficial de um Deus Rei, coeterno e poderoso, que Constantino precisava para seu império. Esses textos foram marginalizados, tidos como perigosos, e muitos foram destruídos ao longo dos séculos que se seguiram por ordem da própria Igreja. A decisão de Nicéia deu ao mundo o cristianismo que conhecemos, uma igreja unificada, com uma doutrina clara e um poder centralizado. Mas o seu legado também é um lembrete de quão tênue é a linha entre a fé e o poder. Constantino demonstrou que a religião poderia ser uma ferramenta de controle social. Ao impor uma única versão da verdade, ele eliminou a diversidade e a multiplicidade de visões que existiam nos primeiros séculos. A verdade que eles esconderam, portanto, não é necessariamente um texto secreto, mas a própria ideia de que houve uma alternativa. Houve um tempo em que os cristãos podiam discordar radicalmente sobre a identidade de Jesus. Houve textos que ofereciam caminhos de fé diferentes. Nicéia não foi apenas uma reunião de fé. Foi o momento em que a Igreja, sob a sombra do Império, trocou a liberdade de interpretação pela força da uniformidade. Uma troca que custou milênios de conhecimento e de diversidade religiosa. O Concílio de Nicéia é uma lição de que a história é escrita pelos vencedores. O que lemos hoje é o resultado de uma batalha de ideias vencida há quase 1700 anos, com o apoio do maior poder militar da época. O que mais foi decidido em salas secretas com impacto em nossas vidas hoje? O que mais foi queimado para se encaixar em uma narrativa única? Queremos saber a sua opinião. Você acredita que a versão que conhecemos do cristianismo é a mais fiel ou que perdemos verdades importantes em Nicéia? Deixe sua resposta nos comentários. E se você é um estudante da história não contada, inscreva-se no Estudantes Ação e ative o sino para desvendar o próximo mistério que o mundo não quer que você descubra. Até a próxima e nunca pare de questionar,